L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Vamos nessa! Do lado da janela aqui em São Paulo, para fazer jus ao tema do programa, e as máquinas técnicas e máquinas sociais e máquinas desejantes vão estar aqui em diálogo continuado, perpétuo, né? Está começando o episódio 104? Que episódio é esse, meu Deus? Não quero fazer isso não. Quase que eu desliguei o programa. A gravação, quero dizer. Estamos no episódio 104, caraca, acertadíssimo. É isso, do Para Acabar com Juízo, o seu podcast semanal de leitura, podcast de semanal de leitura do Antiédipo. É isso, tô aqui em São Paulo e já bateu alergia, já bateu crise asmática, impressionante, que cidade agradável. O bom daqui é que tem as gatas, né, a Páprica e a Neve estão aqui. Eu acho que elas já fugiram, elas viram que eu abri o livro, peguei o Antiédipo e falaram, caralho, eu vou embora, tá ligado? Foda-se, esse moleque não parou de fazer isso ainda. Mentira, a Páprica acabou de subir aqui na mesa agora pra derrubar o celular e ir pro Puruca dar um oi pra galera. Tá muito linda ela. Ela deu um cafuné no celular, tá tirando... Ih, caralho. Ela tá dando umas darigadas no celular, meio enciumada assim com o celular. Bebê. Esse tipo de celular é difícil, né, cara? Cala essa boca, pai. Me dá um carinhozinho, me dá petisco. Me dá uns tapinha na bunda. Ela gosta de tapinha na bunda no tapete, ela fica se contorcendo assim. Vou gravar, tá bom, bem? Então, é isso. Episódio 104, temporariamente São Paulo. Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? Puta que pariu, como solta pelo essas bichas. Acabei de passar um aspirador de pó e um pano da casa e pelo pra caralho. Impressionante. E aí a alergia ataca, não sei porquê, né? O ser pai é padecer no paraíso também, ser pai de pet. Ser pai de apapuca. Meu bebezão. Tava com muita saudade dessas gatas, eu tô com o maior carinhoso com elas, assim, elas estão carinhosas comigo também. Ao contrário do que dizem, eu acho o gato um bicho muito carinhoso, assim, muito gente brother. Tem aquela coisa, né, dizem que gato é bom pra pessoas menos carentes, né? Também esperar muita coisa. Eu não sei. Eu gostava de gato, era o Deleuze. Mas enfim, depois dá uma olhada lá no Ar de Animal do Abecedário. A relação dele com os gatos, velho nojento. Estamos aqui para discutir hoje mais-valia de código. Então vamos botar esse alarme. Que horas são? Agora são 11h24, a gente vai até 11h44 e eu vou botar a mandioca para cozinhar. Senão é expressão idiomática, é uma literalidade mesmo. Então, mandioca para cozinhar depois que eu acabar de gravar esse episódio. Então vamos embora fazer o almoço. A gente está na página 200, a sessão se chama Estoque de Filiação e Blocos de Dívida de Aliança. E eu sinto que tem cada vez mais elementos nesse começo de capítulo, né? Vamos ver como é que ele vai se perpetuar. Mas que eu vou esquecendo, cara. Eu assumidamente tenho dificuldade com esse capítulo, mas como eu falei da vez passada, ele tá fluindo semi-legal aqui na minha cabeça, né? Mas é o tipo de coisa que eu precisaria toda hora, se eu fosse dar uma aula disso, restabelecer um quadro, no quadro branco, no quadro de giz, assim, do que já foi trabalhado. Esse é o meu nível de neurose obsessiva. Mas vamos lá. A mais-valia de código é a forma primitiva da mais-valia, tal como ela corresponde à célebre fórmula de Mauss. O espírito da coisa dada, ou a força das coisas, faz com que os dons devem ser retribuídos de maneira usurária, porque estes são signos territoriais de desejo e de poder, princípios de abundância e de frutificação dos bens. Eu vou repetir isso aqui, então. Tô viajando. Sabe o que eu estava lembrando? Que sim, mais-valia de código apareceu. Acho que eu não sabia disso, né? Eu fui pesquisar. Mais-valia de código apareceu anteriormente
Foi isso que eu fiquei de falar, né, na vez passada que eu não estava com o computador, eu pesquisei. Mais-valia de código aparece anteriormente no capítulo 1 ou 2, eu esqueci, eu lembrei para esquecer. Mas quando eles vão falar da Vespa e da Orquídea, eles já mencionam a Vespa e a Orquídea, depois no Mil Platôs é o grande tema, né, da produção de mais-valia de código. Que sempre que se tenta codificar um fluxo, há um excedente no processo. Eu acho que essa é a ideia. Há um excedente e é um aquém, né? Há fluxos e a tentativa de inscrição, de demarcação, de inscrição desses fluxos, mas ela é sempre insuficiente, porque eu acho que aí mesmo tem uma mesma natureza, mas regimes diferentes também nesse processo, né? E esse é mais ou menos, Deus me perdoe, botando a madeira aqui, né? O modelo dialético aí do Deleuze e do Guattari, né? Pesado, né, falar disso, mas querendo ou não. Mas é algo que não se sintetiza, né? Acho que isso aqui é interessante. Não tem nada de dialética hegeliana, mas nada falta e nada se sintetiza. Na verdade, é um excedente contínuo, né? Produção contínua de excedente. Então, mais-valia de código já foi falada, não foi explicada, foi só falada com o exemplo da Vespa e do Orquídea, que volta lá em algum episódio que eu tentei elaborar um pouquinho sobre isso, do que eu lembro de cabeça. E em seguida tinha uma palavra aqui muito boa, né? Que eu achei foda. Eu acho que eu botei na legenda do episódio passado. As pedras de aliança ou cauris sobre o cobertor. Cauris é um búzio. Então é muito interessante isso, né? É um búzio que é uma conchinha que era usado como moeda no período antigo, né? No período em algumas sociedades entendidas como primitivas. É interessante também porque tem a coisa da magia dos búzios também, né? Eu fiquei pirando com essas coincidências interessantes para se entrar numa certa interpretação, torção decolonial aí do Deleuze e do Guattari, né? Igual do Lacan também, que no Seminário 5 ele fala que o significante é uma encruzilhada. Pelo menos a tradução ficou assim, né? O encruzilhante, muito bom, encruzilhante. O significante é uma encruzilhada. Eu falei, porra, cara, aqui ó, a galera quer torcer, vem por aqui, porque o negócio é bom. Mas enfim, então já foi falado da mais-valia de código, já retomei, a Páprica tá querendo morder o livro, ela saiu da janela e veio aqui. Barulhinho, cara, barulhinho, vai lá, corre lá. Ficou instigada, vai sair correndo. E aí, essa forma primitiva de mais-valia, que é um conceito marxiano, né, coisa de Marx, do valor excedente que se dá na produção, né? E esse valor excedente que o burguês ou o dono dos meios de produção extrai, né, do fluxo produtivo do trabalhador, né? E aí eles estão antecipando o conceito de mais-valia. Foi bem raso, mas é o que eu posso fazer, gente. Aí o Maus coloca na fórmula: o espírito da coisa dada ou a força das coisas faz com que os dons devem ser retribuídos de maneira usurária. Os dons devem ser porque estes são signos territoriais de desejo de poder, princípio de abundância e de frutificação dos bens. Então demorou. Então tem essa relação da distribuição ou retribuições e o espírito das coisas dadas ou da força das coisas, né? Então foram lá no antropólogo antigão, que é o Marcel Mauss, francês não da vida. Longe de ser uma consequência patológica, o desequilíbrio é funcional e principal. Então aqui que está a história, né? Por mais que eles coloquem uma relação do perverso, como esse que distribui, faz a inscrição, e do paranoico, como esse que se conecta aos fluxos, por exemplo, da floresta, não tem nada de patológico nisso, né? Longe de ser uma consequência patológica, o desequilíbrio entre fluxos e códigos é funcional e principal. Longe de ser a extensão de um sistema inicialmente fechado, a abertura é primeira. Sempre a fórmula do Deleuze e Guattari, né? A abertura é primeira, isso aqui resume bastante. A abertura é fundada na heterogeneidade dos elementos que compõem as prestações e compensam o desequilíbrio, deslocando-o. Então aqui tem uma coisa interessante, né? A heterogeneidade já aparece aqui, né? Que é a pura gênese de diferença, né? A diferença de gênese, né? A heterogeneidade. São objetos de diferentes naturezas, eles nunca vão se compor como o mesmo valor ou como valor equilibrado, né? No sentido de uma troca, no sentido de uma inscrição, no sentido de uma representação. Eu vou ler de novo esse período. Longe de ser a extensão de um sistema inicialmente fechado, a abertura, né, o excedente é a primeira. A abertura fundada na heterogeneidade, ou diferença de gênese dos elementos, que compõem as prestações e compensam o desequilíbrio, deslocando-o. Em suma, os desligamentos de cadeia significante
feitos segundo as relações de alianças, engendram mais-valia de código no nível dos fluxos, de onde derivam diferenças de estatuto para as linhas filiativas. Por exemplo, o grau superior ou inferior dos doadores e tomadores de mulheres. A mais-valia de código efetua as diversas operações da máquina territorial primitiva: desligar segmentos da cadeia, organizar as trações do fluxo, distribuir as partes que cabem a cada um. Então esse é bem o resumo desse ensejo sobre como a extração de fluxos por meio dos códigos e como há desligamentos das cadeias por meio dos fluxos, né? Então um foge do outro. Vou só repetir esse finalzinho, né? Em suma, os desligamentos da cadeia significante, né? Toda vez que os fluxos se excedem ou são escassos em relação à cadeia significante, feitos segundo as relações de aliança, né? Então os desligamentos da cadeia significante são muito mais ligados à aliança. Essas insuficiências, por exemplo, esses excedentes, engendram mais-valia de código no nível dos fluxos. Que aqui eu estou entendendo um negócio muito interessante, né? Porque aí você pode disputar o valor das coisas e ter uma certa medida também de mais-valia de código, uma certa criação de novos códigos, mas também valorização, né? A intensificação dos códigos já existentes. Você pode, através de jogo de aliança, aumentar simbolicamente ou materialmente o valor de certos fluxos, né? Fazer algo valer mais do que outros objetos, outras trocas, outras forças, por aí vai. Uma certa medida de valorização também, que ainda não é necessariamente capitalista. Né? De onde derivam diferenças de estatuto para as linhas filiativas. Diferença de estatuto, diferença também de status, né, que eu estou entendendo, para as linhas filiativas, que estão muito mais ligadas à produção dos códigos. Por exemplo, o grau superior ou inferior dos doadores e tomadores de mulheres. Então, a forma como se distribuem os fluxos e como se codificam os fluxos vai também gerir o estatuto das pessoas, né, e a hierarquia dos corpos das pessoas, pelo menos assim como eu estou entendendo. A partir desse jogo da mais-valia de código também. E aí, para terminar, a mais-valia de código efetua as diversas operações da máquina territorial primitiva, desligar segmentos da cadeia, organizar as extrações de fluxos, distribuir as partes que cabem a cada um. Demorou. Terminamos o 2.4, vamos para o 3.2.5. E esse ponto 2 até em breve. 3.2.5, o desequilíbrio funcional, mais-valia de código. Isso só funciona desarranjando-se, hipóteses que eles estão carregando desde o começo do livro, né? Isso só funciona desarranjando-se. É, inclusive, a segunda frase do livro? Não. Onde está? Isso funciona em toda parte, voltei lá para o começo, né? Primeira página. Às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso foge, tudo período. É mais que eu ter dito isso. Há tão somente máquinas em toda parte, qualquer metáfora, máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas conexões. Não fala, só funciona desarranjando. Talvez seja lá na frente, quando você falar do corpo sem órgãos, né? Bom, então, isso só funciona desarranjando. Esse enunciado é muito bom para definir a produção inconsciente no Deleuze e no Guattari. Que não é faltando, é desarranjando, né? É particularmente fraca, passo a ler, é particularmente fraca e inadequada, 201, a ideia segundo a qual as sociedades primitivas são sociedades sem história, dominadas por arquétipos e sua repetição. Então, frase excelente, né? E é um preconceito, inclusive, de tentativa científica da Europa do século XIX, né? Não, por que não dizer, no século XX, entender as sociedades primitivas como sociedades sem história, né? Especialmente dominadas por arquétipos que seriam essas representações imagéticas originárias da espécie humana, né? Para serem distribuídas ao redor dos mitos, por exemplo, a partir das funções que se executa em sociedade. É a repetição, né? Quase como se os primitivos estivessem condenados a uma espécie de repetição. Eu adoro essa gatinha! Ai, que nariz bonitinho que ela tem. Ela tá toda come-come de lápis, come-come de livro aqui. Essa ideia não nasceu entre etnólogos, mas antes, a ideia de que sociedades primitivas não têm história,
mas antes entre ideólogos presos a uma consciência trágica judaico-cristã, aqueles que queriam acreditar a, entre aspas, invenção da história. Vou repetir essa frase que ficou menos clara do que a outra. Essa ideia não nasceu entre teólogos, mas antes entre ideólogos presos a uma consciência trágica judaico-cristã, aqueles que queriam acreditar a invenção da história. Tá bom. Quase como se a história só começasse a partir da tradição judaico-cristã, né? Eu acho que é isso. Se dermos o nome de história a uma realidade dinâmica e aberta das sociedades em estado de desequilíbrio funcional ou equilíbrio oscilante, instável e sempre compensado, comportando não só conflitos institucionalizados, mas também conflitos geradores de mudanças, revoltas, rupturas e decisões, então as sociedades primitivas estão plenamente na história, e muito afastadas da estabilidade ou mesmo da harmonia que se lhes quer atribuir em nome de uma primazia de um grupo unânime. Então, muito bom, muito bonito. Isso aqui é para meus amigos historiadores aí, ó. E antropólogos. Olha só, se dermos o nome de história a uma realidade dinâmica, olha que definição legal, né? E aberta nas sociedades, em estado de desequilíbrio funcional ou de equilíbrio oscilante, então parecem sinônimos, né? O desequilíbrio funcional, que é essa produção de mais-valia de código, ou equilíbrio oscilante, né? Uma meta-estabilidade, instável e sempre compensado, ou seja, tem sempre uma oscilação e um esforço de compensação, comportando não só conflitos institucionalizados, mas também conflitos geradores de mudanças, revoltas, rupturas e cisões, então as sociedades primitivas estão plenamente na história, e muito afastadas da estabilidade ou mesmo da harmonia que se lhes quer atribuir em nome de uma primazia de um grupo unânime, como se fosse a mesma gerência política e a mesma forma de organização atemporal e ahistórica, né? Bem interessante isso. A presença da história em toda a máquina social aparece claramente nas discordâncias em que, como diz Lévi-Strauss, se descobre a marca que é impossível desconhecer do acontecimento. Nota de rodapé 11, Lévi-Strauss, Antropologia Estrutural. Legal. É verdade que há várias maneiras de interpretar tais discordâncias. Idealmente, pelo desvio entre a instituição real e seu modo supostamente ideal, moralmente invocando um laço estrutural da lei e da transgressão. Fisicamente, como se tratasse de um fenômeno de usura que faz com que a máquina social já não esteja apta a tratar seus materiais. Mas ainda nesse caso, parece que a interpretação correta deva ser, antes de tudo, atual e funcional. É para funcionar que uma máquina social deve não funcionar bem. Eu vou repetir aqui que são algumas hipóteses, perigo de algumas hipóteses estruturalistas ou perigo de algumas hipóteses de repetição de compreensão das sociedades entendidas como primitivas, como repetição e onde elas se justificariam, e como o Deleuze e Guattari opõem aqui do ponto de vista estrutural do ponto de vista funcional ou ainda pragmático, né? Bem interessante. Olha só, é verdade que há várias maneiras de interpretar tais discordâncias. Idealmente, pelo desvio entre a instituição real e seu modelo supostamente ideal. Então, primeiro ponto, como se isso sempre se repetisse. Moralmente, pela ideia, moralmente invocando um laço estrutural da lei e da transgressão. Então, o argumento da lei como um modo de ver essas discordâncias, né? Mas que toda vez, para que haja grupo, para que haja sociedade, haverá mais uma vez um restabelecimento da relação com a lei. Fisicamente, como se tratasse de um fenômeno de usura que faz com que a máquina social já não esteja apta a tratar seus materiais. Aí aqui é interessante, né? Porque toda vez que a sociedade fosse demograficamente crescer, não conseguiria armazenar estoques de alimento suficiente, aí romperia e aí não conseguiria fazer o salto em direção a um crescimento e um desenvolvimento histórico. Agora veio a Neve aqui dar oi também pra galera. Fala, Neve. Tá assustada, cara? Tô gravando. Quer saber não? Quer ver a rua? Vai lá, beijo. Então essas são as hipóteses aqui, que eu acho que no Mil Platôs eles vão discordar até um pouco do... Não, essa ideia do deslimite, desculpa, das sociedades primitivas rebaterem no limite demográfico de estoque desses físicos materiais, ele é combatido pelo Pierre Clastres, né, na Sociedade contra o Estado, que claramente influencia bastante essa leitura funcional da Deleuze e Guattari. Mas eu sei que tem no Mil Platô 5, né, o Brasil volume 5, na Máquina de Guerra, ou no
Tratado de Não Analogia ou no Aparelho de Captura, né, sobre o Estado, tem uma discordância entre eles e o Pierre Clastres, né, que Pierre Clastres já estava morto, não pôde nem rebater, sobre a origem da cidade, a origem do Estado. É interessante esse debate, mas eu não lembro muito bem. Não é tudo mar de rosa entre os franceses, não dá para ser, eles são muito chatos. Mas ainda nesse caso, aí eles terminam, né? Mas ainda nesse caso parece que a interpretação correta deva ser, antes de tudo, atual e funcional. É para funcionar que uma máquina social deve não funcionar bem. Então, a funcionalidade do Deleuze-Guattari é uma funcionalidade em desarranjo, né? A funcionalidade do engajamento sempre falho, sempre zoadaço entre as máquinas desejantes e o corpo sem alma. Cafezinho. Foi possível mostrar isso precisamente a propósito do sistema segmentar, sempre levado a se reconstituir sobre suas próprias ruínas. E é também o que acontece com a função política nesses sistemas, função que só se exerce efetivamente ao indicar sua própria impotência. Nota de rodapé 12, Jean Favre, La Segmentarité au Maghreb, na revista L'Homme, abril de 66. Pierre Clastres, Échange et Pouvoir, na revista O Homem também. Talvez esse texto esteja lá no Sociedade contra o Estado. Não entendi muito bem essa dimensão da segmentaridade, mas vamos tentar ler. Foi possível mostrar isso precisamente a propósito do sistema segmentar, que eu entendo como sistema de divisão, né, de tarefa político, sempre levado a se reconstruir sobre suas próprias ruínas. E é também o que acontece com a função política nesses sistemas. Função que só se exerce efetivamente ao indicar sua própria impotência. Esse aqui é bem interessante, porque só se exerce uma certa política de liderança em sociedades primitivas, segundo Clastres, né? Pelo menos isso eu lembro. Se você desbanca o poder, se você é meio zoado o poder, se tem uma certa impotência no poder de, por exemplo, tomar decisões, de comandos, e na verdade é uma posição meio ingrata ser chefe, né? De alguma maneira é isso, assim. Muito diferente da forma como os chefes hoje em dia, os empreendedores acham que as pessoas são ingratas com eles por eles serem chefes, né? É muito diferente, na verdade, porque não há esse acúmulo de poder, há todo um conjunto de mecanismos, como a gente vai ver, contra o acúmulo de poder, e um deles é essa certa impotência das posições políticas, né? Interessante isso. Das posições de destaque político, de forma que não possa se destacar, né, do todo, de alguma maneira tão autônoma, não possa se desterritorializar tanto. A gente vai ver isso em seguida. Os etnólogos não param de dizer que as regras de parentesco não são aplicadas nem aplicáveis aos casamentos reais. Não por se tratarem de regras ideais, mas, ao contrário, porque elas determinam pontos críticos em que o dispositivo só volta a funcionar com a condição de ser bloqueado, situando-se necessariamente numa relação negativa com o grupo. Tá no último minutinho. Negativo com o grupo. Então, vamos ver aqui esse ponto só, para fechar. Os etnólogos não param de dizer que as regras do parentesco não são aplicadas nem aplicáveis aos casamentos reais. Não por se tratarem de regras ideais, né, que acho que é a tentativa de compreensão das regras, mas ao contrário. Vou dar mais só um chorinho aqui, porque talvez termine esse parágrafo. Mas porque elas determinam pontos críticos em que o dispositivo só volta a funcionar com a condição de ser bloqueado, né? Então tem certos mecanismos de emperrar essa coisa tão estrutural assim, situando-se necessariamente numa relação negativa com o grupo. É aí que aparece a identidade da máquina social com a máquina desejante. O seu limite não é o desgaste, mas a falha. Ela só funciona arranjando, desarranjando-se, arrebatando em pequenas explosões. Os disfuncionamentos fazem parte do seu próprio funcionamento, e este não é o aspecto menos importante do sistema da crueldade. Então acho que isso que é bem importante, cara. Como na identidade da máquina social com a máquina desejante, identidade de natureza e diferença de regime, o seu limite não é o desgaste, não é o ponto de acabar a relação entre a máquina social com a máquina desejante, mas a falha. Ela só funciona arranjando, desarranjando-se, não é a falta, né, mas é o desarranjo, arrebentando em pequenas explosões. Os disfuncionamentos fazem parte do seu próprio funcionamento, e este não é o aspecto menos importante do sistema da crueldade, que eles ainda vão falar lá pra frente. Nunca uma discordância ou um disfuncionamento anunciaram a morte de uma máquina social, que, ao contrário, se alimenta habitualmente das contradições que provoca, das crises que suscita,
das angústias que engendra e das operações infernais que a revigoram. O capitalismo aprendeu isso e deixou de duvidar de si. Até os socialistas deixavam de acreditar na possibilidade de uma morte natural por desgaste. As contradições nunca mataram ninguém. E quanto mais isso se desarranja, quanto mais esquizofreniza, melhor isso funciona. A americana. Cara, esse período ele é muito crucial, assim. Infelizmente tem que voltar para comentar essa bosta aqui, porque ele é o canal. Então, apesar de Lei ter acabado, a gente volta daqui para fazer um breve comentário, porque é o suco de antiédipo com uma das melhores frases, né? As contradições nunca mataram ninguém. Sistema de que a hipótese de uma certa dialética que vai afirmar que o capitalismo contém em si o germe de sua própria destruição e as contradições do sistema social e econômico do capitalismo levariam ele à própria ruína, e que eles estão anunciando uma má notícia. Talvez não seja isso que faça o capitalismo eclodir, né? Então vamos ver o que fazer. Hoje são 13 de abril. Muito bom. Meteram essa, né? Do nada aqui. Os caras tão de bobeira, né, bicho? Tem aqui um trenzinho. Não é meu livro, é o livro da Karina. Semana que vem a gente volta desse trecho e do máquina segmentária, pra entender o que eles estão falando de máquina segmentária. Forte abraço, um beijo, até a próxima. Bom manchete aí pra vocês, bom resto de semana. Que calor, maluco!